agora é hora da gente falar sobre por que muitas vezes a gente tem objetivos e a gente não consegue alcançar. Algumas pessoas mal sonham, já estão realizando, e outros ficam ali patinando. E eu vou colocar aqui a participação da Bernadette de Lourdes Lopes, lá de Paulínia, porque ela colocou assim, ó, benção, mãe, sobre procrastinar. Talvez o cansaço dos anos, as decepções sofridas, ajudem que eu deixe para amanhã os planos, tentando mudar isso. Só de tentar já é uma grande coisa, mas quem vai dizer para nós se esse é o caminho da tentativa somente, vai ser o Mauro Félix. O Mauro é psicólogo clínico e orientador profissional e ele é muito bem-vindo hoje no programa Mulher.com. Mauro, bem-vindo, viu? Oi, Rita, boa tarde, muito obrigado aí pelo acolhimento, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, só para o pessoal conhecer melhor você, Mauro, eu quero lembrar que além de psicólogo e orientador profissional, você também é professor e coordenador do curso de psicologia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, no Rio. Possui graduação em psicologia, formação clínica em análise transacional, MBA em gestão estratégica de pessoas e mestrado em administração. Só por tudo isso aí você já garantiria dar para nós respostas mais seguras em relação às nossas dúvidas. Porém, você também atua em consultório próprio como psicólogo clínico, orientador profissional de carreira, tem experiência na área de psicologia com ênfase em fatores humanos no trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: análise transacional, significado do trabalho, carreira e trabalhabilidade. Esse nome é para travar a língua, né? E comportamento organizacional. Quer dizer, tudo isso para nos ajudar a entender sobre alcançar os nossos próprios objetivos. Mauro, para a gente entender, né, esses objetivos, às vezes fica subjetivo, a gente fala os objetivos que cada um tem e não consegue alcançar. Poderia explicar para nós o que são esses objetivos? São os sonhos? São os desejos? São projetos? O que são? Pode ser, né? Então, é muito comum a gente traçar objetivos no ano que se inicia, por exemplo. Então, a gente traça objetivos de ter um emprego novo, muita gente traça objetivos de emagrecer, outras pessoas traçam objetivos de realizar uma graduação, de fazer um curso novo. Então, o ser humano, ele vive traçando objetivos, né? É muito difícil a gente entender a existência humana sem os objetivos, sem os sonhos que cada um de nós constrói para viver. Agora, a grande questão, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, é por que muitos de nós conseguem alcançar o objetivo e outros não, né? E aí é esse o objetivo da nossa conversa aqui hoje. Isso está no DNA? Isso está no DNA, algumas pessoas estão predestinadas a conseguir e, enfim, pelo exemplo ou coisas da família, já dão sequência a esses projetos, a esses sonhos, ou também, da mesma forma, uma pessoa que não tem incentivo ou ela mesma não se incentiva, não consegue alcançar. Tem diferença de um para o outro, quem consegue e quem não consegue? Tem sim. Na psicologia, a gente passa a entender que tudo é multicausal, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que não existe uma causa única. Então, sim, pode ter fatores genéticos, biológicos, podem ter fatores sociais, podem estar relacionados a experiências que a gente vive. Tudo isso entra aí em jogo na hora de a gente alcançar ou não os nossos objetivos. Mas, para a nossa conversa aqui, eu queria falar especialmente sobre o funcionamento do nosso cérebro. Legal. E como o nosso cérebro, ele pode nos ajudar ou não a alcançar os nossos objetivos, né? Então, vamos começar do início para ficar bem claro para todo mundo, para que todo mundo consiga acessar essa informação. Então, se a gente pega o nosso cérebro, por exemplo,
Concorda que ele é pequeno demais para as inúmeras funções que ele realiza no nosso dia a dia? Concordo. Então, ele é um órgão pequeno. Então, o que é que o nosso cérebro aprendeu a fazer? Ele, sendo redundante, ele se desenvolveu para aprender e automatizar. Então, o que a gente faz? A gente aprende uma vez na vida a escovar os dentes e a gente passa a escovar os dentes de uma forma automática. É como dirigir, andar de bicicleta? É como dirigir, como andar de bicicleta. Então, isso vai acontecendo ao longo da nossa vida. A gente também aprende crenças, a gente também aprende pensamentos, a gente também aprende ideais, né? E são esses pensamentos, essas crenças, esses ideais que a gente aprendeu ao longo da nossa vida que vão se repetindo de maneira automática. Porque essa é a função do nosso cérebro, aprender e automatizar, né? Só que o nosso cérebro ele também tem uma outra capacidade incrível, que é a capacidade de reaprender. Ou seja, ele tem a capacidade de mudar. E por que o nosso cérebro tem a capacidade de mudar a sua estrutura? Porque nós temos uma neuroplasticidade cerebral. Ou seja, o nosso cérebro é capaz de fazer novas conexões, novas associações e com isso mudar a sua estrutura para um novo comportamento, para um novo aprendizado. Então, por que eu estou falando isso, né? Para a gente entender que não basta, por exemplo, querer fazer algo. Não basta somente a gente anotar um objetivo, anotar um sonho. A gente precisa treinar o nosso cérebro de uma maneira intencional, deliberada, para alcançar esses objetivos, para alcançar esses sonhos. Porque muitos pensamentos que a gente já aprendeu e automatizou, muitos hábitos que a gente já aprendeu e automatizou, pode estar influenciando no alcance desse objetivo. Pode estar influenciando, por exemplo, na procrastinação, como o exemplo que você trouxe há pouco. Entende? Com certeza. E é legal você colocar isso, porque às vezes as pessoas não se entendem. Elas não conseguem entender, puxa vida, minha amiga estudou comigo, minha amiga de infância, ela deslanchou e eu tô aqui ainda. Eu quero fazer, eu tenho vontade, eu já coloquei meta, já escrevi e não consigo atingir esses objetivos. Será que muitas vezes, Mauro, a pessoa também não sabe colocar esses limites para os seus objetivos? Ela coloca metas muito altas e não consegue alcançar, isso gera frustração e aí ela acaba desistindo de atingir os seus objetivos? Ah, certamente. Isso é muito bom a gente falar sobre isso. Então, quando a gente traça o objetivo, a gente tem algumas regrinhas aí que podem nos ajudar a alcançá-los. O primeiro é que esse objetivo precisa ser relevante para as nossas vidas. Às vezes a gente traça objetivos e quando a gente para analisar esses objetivos, ele não tem tanta relevância assim para as nossas vidas, né? Então, por exemplo, muita gente traça objetivos de ganhar muito dinheiro, mas qual é a relevância de ganhar muito dinheiro para as nossas vidas? O que o dinheiro vai proporcionar para as nossas vidas? Então, o primeiro passo é identificar o quanto é que esse objetivo que está sendo traçado está de acordo com as nossas necessidades, né? Ele é relevante para a vida que a gente construiu, para a vida que a gente quer construir. O segundo ponto, que é esse que você está trazendo, Rita, todo objetivo ele precisa ser atingível. Então, quando a gente traça objetivos inatingíveis, em vez desses objetivos nos motivarem o nosso comportamento para a realização, ele nos bloqueia, ele trava. Porque eu vou ficar olhando para esse objetivo e vou perceber que esse objetivo não é atingível. Então, em vez desse objetivo nos motivar, ele vai nos travar. Então, é muito importante que a gente trace objetivos que a gente tenha competência, que a gente tenha recursos, que a gente tenha condições para poder alcançá-lo. Então, um exemplo muito simples. Eu quero emagrecer. E aí eu inicio o ano traçando o objetivo de perder 10 quilos no ano. Eu passei os últimos 5 anos da minha vida não conseguindo emagrecer 1 quilo. Como que em um ano eu vou perder 10 quilos? Será que isso é atingível para o momento que você está?
Será que talvez não seja mais importante você começar com 2, com 3, ou até mesmo com 1? Porque é importante que o nosso cérebro receba mensagens de que esses objetivos estão sendo alcançados. Então, é importante que a gente suba na balança e se perceba perdendo aqueles quilos que a gente traçou. Então, esse é o segundo ponto. Eu vou até pedir a você que dê esse segundo ponto no próximo bloco, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e é bom que a gente vai deixar todo mundo lá com as caraminholas pensando sobre exatamente isso. Será que eu não estou colocando metas muito altas para aquilo que eu quero atingir como objetivo? Pense nisso, pense no que o nosso psicólogo de hoje, o nosso entrevistado Mauro Félix falou, e a gente vai para o intervalo, toma um copo d'água e volta já. Os pastéisinhos da Tami, os pastéisinhos de leite em pó, eles estão fazendo muito sucesso aqui no nosso canal no YouTube. E o Bruneira, o marido dela, falou assim, se sobrar, traz para mim. Vai sobrar não, bem. Já tem fila aqui do pessoal para experimentar. Você vai ver. O Francitone é de João Câmara, no Rio Grande do Norte, está conosco. Obrigada, viu, Francitone? A Érica Marques, de Resende, no Rio de Janeiro. Um beijo para você, um beijo para Rosa também, orando e rezando por vocês, tá? A Silvana Souza colocou amor à receita, uma receita simples e fácil, e é assim que a gente quer todos os dias. Não só trazer coisas fáceis na culinária e no artesanato, mas assuntos importantes como esse que nós estamos conversando com o Mauro Félix, que é psicólogo clínico e orientador profissional, justamente porque as pessoas têm objetivos e não estão conseguindo alcançar. Bom, metas a gente já aprendeu no bloco anterior e o Mauro, você saiu falando assim, agora tem um item 2, completando aí sobre atingir esses objetivos e metas. O que vem agora, Mauro? Explica para nós. Muito bem, o que vem agora são os nossos pensamentos. É super importante a gente entender que pensamentos vêm quando a gente realiza uma meta, quando a gente traça uma meta ou quando a gente traça comportamentos, traça objetivos para alcançar as metas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como nós estávamos falando no bloco anterior, não basta a gente escrever a meta, a gente precisa treinar o nosso cérebro para mudar os comportamentos, os pensamentos e os hábitos para esse novo objetivo que a gente quer alcançar. Aí falamos no bloco anterior o quanto é importante que essas metas sejam relevantes, que elas sejam atingíveis, né? E agora a gente vai falar sobre como é importante que esses objetivos que a gente traçar para as nossas vidas, eles sejam específicos. O que é um objetivo específico? Então vamos voltar para aquele exemplo de emagrecer. Muita gente pensa assim, esse ano eu vou emagrecer, não é verdade? Será que esse objetivo é um objetivo específico? Será que o nosso cérebro ele consegue ver uma especificidade nesse objetivo? Então uma coisa é eu querer emagrecer, falar que eu vou emagrecer este ano. Outra coisa muito solto, né? Fica muito solto, muito jogado. Outra coisa é eu estipular, eu definir. Este ano eu vou perder 12 quilos, sendo 1 quilo a cada mês. Ou seja, eu estou especificando esse objetivo. Eu estou especificando para mim qual vai ser o caminho que eu vou percorrer para poder alcançar esse objetivo, né? E aí, quando a gente especifica bem o objetivo, a gente consegue mensurá-lo. Então, se eu especifico que eu quero perder 12 quilos esse ano, eu consigo a cada mês mensurar. Eu consigo a cada mês fazer uma análise se eu estou alcançando ou não esse objetivo. E quando eu mensuro esse objetivo, quando eu testo esse objetivo, eu tenho condições de fazer os ajustes necessários caso o objetivo não esteja sendo alcançável. Então, por isso que é importante eu especificar, é importante que eu especifique o que eu quero para que eu possa ficar pensando nisso que eu quero. Porque ao pensar,
eu consigo ativar emoções e consigo mexer no meu comportamento, né? E para terminar, é importante que esses objetivos ele seja temporal. O que é um objetivo temporal? É um objetivo que tenha início, meio e fim. Quantos de nós têm objetivos traçados há 5 anos, 10 anos e que até agora a gente não alcançou? Quantos de nós têm objetivos desde a nossa adolescência que até agora a gente não alcançou? Será que a gente não alcançou porque a gente não estabeleceu início, meio e fim? Será que a gente não alcançou porque a gente não estabeleceu etapas, a gente não fatiou esse objetivo em pequenas etapas para poder alcançá-lo? Então, aí tem algumas maneiras de a gente treinar o nosso cérebro para mudar pensamentos, hábitos e comportamentos para o alcance de objetivos traçados. Baseando nisso que você falou, uma coisa que ajuda bastante o pensamento também a focar naquilo que é o nosso objetivo é você visualizar isso. Por que eu estou colocando? Porque eu tenho um amigo que tinha um sonho de fazer uma viagem e queria conhecer vários lugares na Itália, tudo. O que ele fez? Ele colocou fotos na geladeira da casa dele, de todos assim, ele pegava na internet, imprimia e foi colocando as fotos na geladeira, prendendo com os ímãs lá, e cada vez que ele olhava, ele falava, eu ainda vou conhecer esse lugar. E ele foi, paralelo a isso, não só olhava, né, porque não cai do céu uma viagem como essa, mas ele também ia poupando. Ele falava, hoje eu não vou comer essa pizza porque essa pizza eu vou comer lá na Itália. E ele foi separando esse dinheiro. E ele conseguiu realizar o sonho dele junto com a família, inclusive. Então, era para ser só ele e a esposa, ele fez um trabalho tão bom na realização desse sonho dele, que ele conseguiu levar, inclusive, os filhos. Então, eu vejo assim, que visualizar, né, mesmo mentalmente, já a loja pronta, por exemplo, o carro, a viagem, ou seja, qual for o objetivo, inclusive o objetivo de trabalho, a pessoa já se vê fazendo cursos, não, eu vou atrás. Isso tudo pode ajudar esses pensamentos e essas atitudes? Pode. Isso, pode. É o exemplo perfeito, Regina. Vamos pensar ao contrário. Olha o quanto é que a gente visualiza fracassos. Olha o quanto é que a gente visualiza coisas que a gente não atinge. Olha o quanto a gente visualiza a nossa incompetência. Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre procrastinação ainda há pouco. Então, olha como isso influencia o nosso estado mental. Olha o quanto isso influencia as nossas emoções, nossos sentimentos, nosso comportamento. Então, fazer o contrário também ajuda. Então, eu posso vir aqui fazer essa entrevista com vocês hoje. Eu posso visualizar, por exemplo, o quanto é que essa entrevista vai ser difícil, o quanto é que essa entrevista vai exigir muito de mim, o quanto é que eu não vou ser claro naquilo que eu estou trazendo. Isso influencia nas minhas emoções, no meu sentimento e vai influenciar na minha entrevista. Mas eu também posso ter outros pensamentos. Eu posso ter pensamentos de que essa entrevista será positiva, de que essa entrevista irá ajudar pessoas a atingir seus objetivos, que essa entrevista será relevante porque trará conhecimentos científicos e teóricos da área da psicologia para ajudar pessoas. Então, essa estratégia que o seu amigo fez de colocar fotos na geladeira, de colocar fotos em casa, é uma maneira de treinar o cérebro. Isso não quer dizer que a gente vai pensar e as coisas vão acontecer, tá bom, pessoal? Acho que isso é importante a gente falar. Não é porque a gente está pensando que as coisas vão acontecer. Mas se a gente entende que o nosso comportamento é influenciado pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos, se eu treino o meu cérebro a pensar diferente, ele irá provocar sensações, sentimentos diferentes e eu terei comportamentos diferentes. Tá? Então é por isso que é importante nós
escrevermos os pensamentos que nós estamos tendo em relação às nossas metas, nossos objetivos. É bom a gente fazer contato com as emoções que vêm quando a gente procrastina, por exemplo. É bom a gente fazer contato com os sentimentos que vêm quando a gente não consegue realizar os nossos objetivos. A gente precisa entender como a gente funciona para poder agir. Se a gente não entende como a gente funciona, a gente não consegue agir diferente, a gente não consegue treinar o nosso cérebro para reconstruir pensamentos, hábitos diferentes daqueles que já foram construídos e automatizados. E é interessante hoje a nossa conversa, porque nós estamos no começo do ano. Ou seja, a quem não conseguiu realizar os seus objetivos, os seus planos para 2024, 2025 apenas começou, passou já o mês de janeiro, né? Nós já estamos aí caminhando para o finalzinho da primeira quinzena de fevereiro, mas isso quer dizer que ainda tem o restante do ano que dá para ajustar esse projeto, ajustar esse sonho e começar a colocar essas metas possíveis de se cumprir, atingíveis e entender que esses pensamentos nós temos que focar naquilo que a gente quer. Então eu quero te agradecer demais, Mauro, por estar conosco hoje e nos dar essa orientação, esse norte que a gente pode seguir, que eu tenho certeza que dará certo. Muito obrigada por tua presença hoje no programa Mulher.com. Eu que agradeço, Regina. Foi um prazer poder dividir com vocês dessas ideias, desses conceitos aqui. E poder falar da psicologia para as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada. Até uma próxima vez. Até. Olha, que delícia a gente poder aprender um pouco mais, a gente se entender e principalmente colocar os nossos sonhos aqui, ó, na nossa frente e correr atrás deles e conseguir realizá-los.